Vamos fazer abrir assim pra cima, sabe? Ela disse que você abre e coloca a luz, você acabou de deixar de escrever. Aquela que lá que seca o botão do filho, de repente não abrir, ela vai terminar o processo. Já tem água ali, se abrir, Espero que estejam me ouvindo. Vamos lá. Eu trouxe essa aqui agora para a gente entender rapidinho uma coisa. Vou fazer esse 082 podcast de maneira bem mais rápida aqui para vocês. Deixa eu só pegar aqui um lugar. Em algum lugar para relaxar. Eu vou pedir pros anjos cantarem por mim. Pra quem tem fé, a vida nunca tem fim. Vamos lá, consegue me ouvir? Galera, tá conseguindo me ouvir? Vamos lá, deixa eu trocar aqui o fundo. E vamos começar. Tá aqui, eu já deixo aqui pra gente entender. Espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Tá aqui atrás, ó. Verdade sobre os empréstimos do BNDES. Vamos entender, né? Para quem está acompanhando aí, pra gente começar. Quais são os empréstimos acerca do BNDES? Primeiro, quando a gente fala desse empréstimo do BNDES, tem muita coisa a ser desmentida, mas muita mesmo. Grande parte da galera vem para o debate, vem para a discussão e participa da discussão com um pensamento muito raso. Então, para você que está acompanhando aí esse episódio rápido do 082 Podcast, eu prometi que eu ia fazer toda sexta, e mesmo que eu tenha só um fone e o celular, eu vou fazer. Primeira coisa, você sabe qual a diferença entre banco e fundo? Um banco e um fundo, qual a diferença? Sabe qual a diferença entre banco e fundo? Chat, dole uma, dole duas, dole três. Diferença entre banco e fundo. Galera do chat sabe a diferença de banco e fundo? Diferença entre banco e fundo. A galera do chat sabe? Banco e fundo. Eu explico, não tem nenhum problema não. Os bancos, eles emprestam a juros. Eles emprestam dentro de um orçamento da própria empresa. Eles emprestam de maneira organizada. Eles emprestam para obter uma margem de lucro. Isso é um banco. Por exemplo, o Banco do Brasil, ele tem que ter uma taxa de juros menor do que a dos concorrentes por se tratar de um banco estatal. A principal bandeira dele é o fomento, que é isso. Ele tem que alimentar as pessoas. Obrigado, Rô. As pessoas têm que ter carinho, têm que ter, muitas vezes, ali, vontade de utilizar aquele banco. Obrigado mesmo pelo carinho, Rô. As pessoas têm que ter carinho, vontade de utilizar aquele banco. Isso torna um banco público, e os bancos privados, claro, vão ter ali dentro do mercado a sua margem de lucro. Isso é um banco. Beleza? Tranquilo? Banco. Quando nós falamos diretamente deixando o banco de lado, quando nós falamos diretamente de fundo, o fundo já tem uma característica um pouco mais diferente. Qual é a característica do fundo? Os fundos vão agir emprestando não a juros, eles vão emprestar sob garantias, né? Enquanto um banco empresta, deixa eu só dar um jeito aqui nessa janela. Pronto. Enquanto os bancos emprestam a juros, os fundos emprestam a garantias. Deixa eu dar um exemplo para vocês, tá? Bem rápido. O FMI é o Fundo Monetário Internacional, certo? Todo mundo sabe disso. O que é que ele faz? Ele empresta dinheiro. Como? Ele vai lá, ele capitaliza países em desenvolvimento. Quando ele capitaliza esses países em desenvolvimento, significa dizer que
esses países passarão agora a seguir algumas pautas que são metas estipuladas por esse fundo. Vou dar um exemplo bem simples. Lá nos anos 90, o Brasil precisou fazer um apanhado, se capitalizar com o Fundo Monetário Internacional. Foi no início do governo Fernando Henrique Cardoso. O Brasil foi lá e fez um montante, pegou esse dinheiro. O que foi que o Fundo Monetário Internacional disse para a galera se ligar, né? Para a galera prestar ali atenção? Oi, Lucas, tudo bom? O banco disse, o fundo disse, para que aconteça isso, algumas reformas no Brasil precisam ser feitas. E aí, essas reformas que foram feitas, elas acabavam correndo de que maneira? Tinha que ter a privatização das telecomunicações, o mundo passava pelo boom das comunicações, isso foi motivo, inclusive, do meu trabalho de conclusão de curso na faculdade, né? Aí esse boom das comunicações, especificamente das telecomunicações, fez com que no governo Fernando Henrique tivesse ali a privatização das teles, né? A Telebrás, a Embratel, as empresas que trabalhavam especificamente com telefonia foram vendidas para gigantes como a Telecom Italia Mobile, que é a TIM, né? Para a BCP, que era a banda B, que era responsável pela Claro, pela banda C, que era responsável pela Telemac aqui no Nordeste, era muito forte, depois a Oi acabou comprando, né? E isso é o resultado de um fundo. Um fundo pede muitas vezes para que você utilize garantias. Isso é um fundo. Já um banco empresta muitas vezes a juros. Por exemplo, o Banco Mundial, obrigado, Rô, mais uma vez. O Banco Mundial, ele vai emprestar muitas vezes e vai garantir que esses juros sejam pelo menos juros mais humanitários, para que os países em si não venham a sucumbir. Isso é a característica de um banco. Já a característica de um fundo, ele nunca vai pedir um dinheiro de volta. Ele está lá aplicando, injetando capital, mas ele vai pedir, muitas vezes, que o país que está recebendo esse aporte de capital, ele faça uma reforma. Como assim? Vou dar um exemplo, tá? Aqui no Brasil, nós da geografia sofremos muito com a variável população. A população sempre é muito questionada quanto à sua ideia de nossa, tem que ter muita gente ou pouca gente, para onde vai esse pessoal, o que é que eles comem, onde dormem, como vivem. A população sofre demais. Beleza, até aí, ótimo, tudo bem. Vamos continuar discutindo aqui população, certo? Estão conseguindo me ouvir, né? Boa tarde, boa tarde. Quando a gente fala de um fundo, como é o caso do FMI, o FMI faz o seguinte, olha, nós vamos fazer esse aporte de capital no Brasil. Porém, nós precisamos discutir a aposentadoria, aumentando o tempo de contribuição. Nós precisamos reduzir os investimentos em educação e nós precisamos controlar coisas como salário mínimo, poder de compra e a inflação que não pode passar de 15%. Todo economista já fica assim quando a inflação está 12%, 13%, quando ela chega a 15%, quando ela, por exemplo, na época do Sarney ela decolava, na época da ditadura militar ela decolava, teve um período que foi chamado de milagre econômico, que foi uma injeção de dinheiro no mercado, e aí você fica assustadíssimo com tudo isso. Então, para a gente entender, quando é um banco, ele vai emprestar juros, e ele vai emprestar dentro de algumas condições. Isso é o que um banco faz, um banco, tá bom? E um fundo, eu estou concorrendo agora com o som, né? E um fundo, oi Lu, tudo bom? O fundo, ele vai emprestar não a juros, ele vai emprestar sob garantias. E quais são as garantias? Toda garantia de um grupo, de um fundo, ela é uma garantia social. Toda garantia de um fundo ela é social. Quando o FMI botava a mão aqui no Brasil, até o governo Lula, o FMI agia sobre a educação, o FMI agia sobre diretamente, oi, tudo bem? O FMI agia sobre a educação, o FMI agia sobre a questão sindical, o FMI agia sobre as questões mais simples. Isso é a característica de um fundo. Um banco, ele empresta juros. Eu vou colocar um exemplo. Quando eu comprei minha moto, obrigado pelo elogio. Quando eu comprei minha moto, era uma moto simples da Honda, eu paguei, o valor dela era de R$ 7.300 em média, R$ 7.243. Eu paguei 18, porque eu comprei ela financiada. Eu paguei quase, se ela fosse a 6 mil, eu paguei quase 3 motos.
Isso porque eu estava tendo um banco, que era o Banco Pan-Americano. Então, eu tinha lá eu tinha lá um papelzão. Ô, Podolatra, se quiser subir, a gente troca uma ideia, cara. Eu tinha lá um carnezão e eu pagava sempre que podia, pagava correndo, pagava apertadão ali. E no lugar de pagar os 7 mil reais, eu paguei 18 mil reais de uma motocicleta 150 cilindradas. Isso é porque era juros de um banco, né? E tanto é que quem quiser aí aprender sobre juros abusivos, tem muitos aplicativos e muitas pessoas na internet que tiram dúvidas. Cuidado, o brasileiro é um dos povos que mais pagam juros no mundo hoje, tá? É bem legal falar disso. Então, se eu tivesse sido um governo e tivesse pedido dinheiro a um fundo, como aconteceu, por exemplo, com o Haiti, né? O Haiti não está nem credenciado hoje para receber fundos do FMI, do Fundo Monetário Internacional. O Haiti não está nem credenciado hoje para receber, por exemplo, do Banco Pacífico. Banco do Pacífico. O Haiti não está credenciado para um monte de coisa, porque você tem que ter o mínimo de qualidade de vida e de indicadores para você poder pleitear um empréstimo vindo de um fundo. O Brasil só conseguiu fazer isso depois da ditadura militar, no governo do Sarney. Antes, o que o Brasil fazia muitas vezes era já colocar ali, praticamente pedir, de maneira totalmente grosseira. E muitos caras que não sabem de economia, eles ficam falando, mas o Brasil se endividou desde a época de Cabral. Não, gente. Na época de Cabral, o endividamento da coroa portuguesa foi pela corrida naval, beleza? As corridas náuticas ou corridas navais entre Portugal e Espanha tiveram como financiadores a França, a Inglaterra, a Holanda, a Espanha. Tá? Onde a Espanha não chegou, ela financiou navegadores. Onde a Inglaterra não chegou, ela financiou navegadores. Tanto é que tudo que a gente produzia aqui, o coco, a carne, as aves, as plumas, o próprio urucum, né, que servia para tintura depois do pau-brasil, a gente teve uma febre do urucum na Europa, tudo isso ia para a Inglaterra, para a França e para a Holanda. Tá? Então vale a pena lembrar isso. A própria história do Maurício de Nassau, né? Que manda torrões de açúcar para o casamento da filha, porque descobre que o açúcar brasileiro, especificamente o açúcar lagoano, era maravilhoso. Tá bom? Então, isso tem a ver com o fundo. Já um banco, ele vai emprestar sem estar dando a mínima. Ele empresta e vai querer uma garantia. Só que essa garantia, muitas vezes, quando os países negociam, são muitas vezes parcelas dos ativos dos ativos que ele tem na economia básica, como a Petrobras, vai ser muitas vezes cotas e reservas que se tem também. Então esse é o interesse de todo mundo querer negociar com o Brasil, independente do governo, se é Lula, Bolsonaro, Haddad, de quem for. Esse é o interesse. Já quando a gente está falando de um fundo, o fundo vai negociar especificamente sobre garantias. Tá? Quais são essas garantias? O meu pai, ele é do INSS há 38 anos, que é a idade da minha irmã. Minha irmã faz 39 agora em julho. 39 anos meu pai é do INSS. E, diretamente, lá no governo Fernando Henrique Cardoso, tinha uma proposta de um banco holandês assumir a Previdência. Um banco holandês assumiria a Previdência Pública no Brasil. Ou seja, todo mundo ia pagar um carnezinho a um banco privado para quando completasse uma determinada idade, poder sacar uma merrequinha ou viver com um salário mínimo. Aí, se não fosse uma comissão de deputados, entre eles, por exemplo, deputados como José Genuíno, entre tantos outros do PT naquela época, lutando contra a primeira reforma da Previdência, que é lá do governo Fernando Henrique Cardoso, nós teríamos hoje a Previdência do Brasil privatizada, né? E o Paulo Guedes e o Michel Temer e toda a equipe posterior a Dilma Rousseff quiseram privatizar a Previdência porque é muito bom. Quem não quer hoje ser dono de quase 90 milhões de brasileiros que contribuem? A força laboral brasileira, que começa com os 14 anos e vai até os 65, 70, ela é muito forte. O Brasil tem uma das maiores natalidades, a natalidade ativa, tá? Tem 4 tipos de natalidade, tá bom? É ativa, inativa, periférica e a sazonal. Essa natalidade ativa, quer dizer, é moleque vindo para o mundo, é meter boneco para cima. Essa é uma das maiores que a gente tem no Brasil. Só que isso a galera só estuda agora. Quando chega nos seus 35, 38 anos, que é a minha idade, a galera começa a fazer a maior reflexão da vida. E qual é a maior reflexão da vida? O que é que eu vou fazer quando eu me aposentar?
Eu vou me aposentar para ganhar o quê? Especificamente, eu vou ganhar quanto quando eu me aposentar? E aí, esse material aqui, que é um material da CUT, a Central Única dos Trabalhadores, Verdade sobre Empréstimos do BNDES, não financia outros países e sim empresas brasileiras. Camargo Correia, a Odebrecht, a OAS, algumas empresas, inclusive por conta do impedimento da Lava Jato, não podem disputar licitações nessa nova fase. Por exemplo, Lula acabou de anunciar aí agora que está vindo Minha Casa é Minha Vida novamente. Lula acabou de anunciar agora que está vindo fomento para a agricultura. Já foi anunciado verbas para as universidades, né, a partir do segundo semestre. Verbas de grosso porte assim está chegando nas universidades. Vai facilitar o Enem para você que está aí preocupado com o Enem 2023. Né? Vai facilitar o Enem, que já tem data inclusive do Enem. Esse governo está tão preocupado em trabalhar que já tem inscrição, tem data, inclusive o resultado sai esse ano, sai em dezembro. Atenção você que está aí, que está me acompanhando. O resultado do Enem de 2023, que você vai prestar nos dias 5 e 12 de novembro, sai esse ano ainda, sai em dezembro, tá? Os resultados do Enem desse ano que você vai prestar dia 5 e dia 12 de novembro saem em dezembro. É um comprometimento do Ministério da Educação com o povo brasileiro. Aí, segundo ponto, ó, isso gera empregos aqui no Brasil e há garantias de seguro, não há risco de calote. Então, quando a CUT criou essa arte e a gente teve a obrigação de compartilhar essa arte da Central Única dos Trabalhadores, é porque a gente precisa combater essa narrativa. A gente precisa combater essa invenção, a gente precisa combater essa falácia, né, de que está dando dinheiro para a Venezuela. Ninguém está dando dinheiro para ninguém, tá? O Brasil não está dando dinheiro para a Venezuela, não está dando dinheiro para a Argentina, até porque quando você investe em outro país, deixa de investir no seu. Isso é totalmente contra o princípio da autonomia dos povos, né? A autonomia econômica dos povos. Você pode ajudar, pode haver uma questão de solidariedade, mas você tirar dinheiro do seu para investir em outro, sem que haja um retorno, sem que haja uma contrapartida, isso é uma grande burrice, tá bom? Então, algumas empresas, inclusive, não vão participar desse processo. A Camargo Correia, a OAS, a Odebrecht, não terão o direito lá de disputar como primeira empresa, não vão estar presentes na licitação logo nos primeiros lotes, porque tiveram complicações com a Operação Lava Jato. Isso é justo, tá? A ministra do Planejamento já falou isso, Simone Tebet. O ministro Haddad já falou isso. Agora, a pena que as pessoas tentam se fazer de bobas ou fingem-se de bobas para não acreditar na realidade que está aí. Esse governo está trabalhando em 27 dias, fez mais do que outro governo fez em 4 anos. Né? Aí diz, vou pagar imposto. Por isso que a live, a conversa fica pequena. Então a gente tem que derrubar todo e qualquer tipo de falácia, tá? E é esse exemplo. Se você acredita nas centrais sindicais, se você confirma nas centrais sindicais, se você gosta de acompanhar as centrais sindicais, seja CUT, seja CTB, mas se você acompanha as centrais sindicais, dê esse voto de confiança. Pesquise um pouco sobre os empréstimos. Vai no site, no portal da transparência, no site do BNDES. Lá você vai encontrar exatamente tudo isso que eu estou falando. Tá? E aí a gente vai conseguir entender. Então, só para a gente recapitular aqui. Bancos, eles emprestam, muitas vezes, a juros exorbitantes, porque é a função natural dos bancos na economia. Tá? O banco faz isso. Fundos, eles emprestam sob garantias. Que garantias são essas? São garantias sociais. Enquanto o banco empresta a juros altíssimos, né, o fundo vai emprestar sob garantias. Eu não sou economista, não sou formado em economia. A minha base de economia foi na faculdade. Mas assim, eu prefiro pegar dinheiro com o banco do que com o fundo. Se eu fosse o gestor, eu preferia recorrer a pegar qualquer tipo de financiamento ou fomento com o banco do que com o fundo. Por quê? Porque o banco vai colocar a taxa de juros em cima daquilo ali, que é arbitrado muitas vezes
por contrato, que é decidido muitas vezes em áreas internacionais que são territórios neutros e por aí vai. O Brasil, quando pegava empréstimo com a FMI, claro, a sede é FMI, Estados Unidos, mas tinha muito contrato que tinha como território para dirimir qualquer caso Genebra, na Suíça. Tá? Só um caso para vocês terem ideia. Mas quando você pega dinheiro com um fundo, o fundo vai dizer, o presidente do fundo vai dizer como o teu país deve agir em determinada matéria. Por exemplo, o Brasil pegou dinheiro com o Fundo Monetário Internacional durante o governo FHC e foi arbitrado a reforma universitária, a primeira parte, foi arbitrada a reforma da Previdência, a primeira parte, os pacotes de privatização. Então essa é a grande diferença. O banco, ele vai dizer a quantidade de juros, ele vai arbitrar sobre os juros. Já o fundo, ele vai arbitrar sobre as garantias. Aquilo que nós brasileiros estamos construindo nesse momento, o fundo vai dizer como deve ser gerenciado. Então todo mundo tem interesse na previdência brasileira. Qualquer empresário quer controlar uma coisa só, tá? Ele não quer controlar o seu pagamento, não. Ele quer controlar a capacidade de pagamento de benefícios e aposentadorias. Isso no direito previdenciário é um filé. Todo mundo quer saber. Tanto é que a expressão de Paulo Guedes de botar uma granada no bolso do inimigo, que era o servidor público, faz parte desse contexto. E eu nem vou falar aqui, como esse episódio é um episódio rápido do 082 Podcast, eu nem vou falar muitas vezes aqui das questões de como a galera consegue ver os bancos, os fundos e as equipes econômicas. Existe a diferença da equipe econômica muito grande de Paulo Guedes para a equipe econômica de Bolsonaro para a equipe econômica de Lula, né? O Paulo Guedes ferrou com a população no Chile. Já o Haddad conseguiu, pelo menos agora em 27 dias, redirecionar junto com o planejamento dinheiro para a cultura, dinheiro para a agricultura. Lembrando, ele não deu dinheiro para o micro e pequeno empresário ainda não, rural não. Tá? Essa galera vai ter linha de crédito aprovada agora no primeiro trimestre. Até março deve estar saindo aí os projetos de concessão de crédito para o micro, pequeno agricultor. Tá? Para o agricultor, inclusive o agricultor familiar, que é o que alimenta o país. Então, assim, é de fato muito gostoso a gente ver tudo isso. Né? É muito bom a gente ver tudo isso. Então, aprendam a diferença entre banco e fundo, e como as sociedades se comportam mediante aos bancos e aos fundos. Deixa eu só ver uma reação aqui do internauta. Você realmente acredita que não vai existir casos de corrupção no governo desse Dr. Gás? Cara, Pietro Moreira, obrigado pela pergunta, mas eu sou bem direto, cara. Eu, por ser uma pessoa que estudo, gosto, sou apaixonado por direito e por educação, eu só posso comentar alguma coisa que é fato concreto. Só fato concreto, tá? Fato concreto se acontecer algum caso de corrupção, investiga-se e pune-se. Não vai se colocar em sigilo de 100 anos. Não vai ter troca de delegado da Polícia Federal para acobertar isso. Isso é fato. Mas foram trocados delegados da Polícia Federal agora, oriundos da gestão passada, então é uma prerrogativa do presidente. Agora não houve nenhuma troca para favorecer escândalos de corrupção. Nenhum para estabelecer aqui, para encobrir escândalos de corrupção. Né? Então é uma prerrogativa do presidente. Ele tem o direito de trocar delegado, superintendente, toda a cúpula da Polícia Federal, porque compete a ele, não foi usado nos governos passados. Temos aqui uma pessoa que já quer interagir, galera. Para quem está acompanhando aí, tem uma pessoa que quer interagir. É o Geraldo Almeida. Lula colocou os gastos da posse em sigilo. Isso não é verdade. Os gastos da posse em sigilo, inclusive, já foram divulgados, tá bom? Tá vendo? A gente pega a máquina da fake news sendo colocada assim. Inclusive, tanto é que eu sou crítico ao quanto o Lula gastou de hospedagem, mais de 280 mil, né? Mesmo sabendo que não era só para ele, era para a equipe toda, e está no portal da transparência já, tá bom? Então a gente já pega aqui, o Ciacock já está mentindo aqui durante a nossa conversa aqui, durante o nosso webcast, né? Não, mas a gente vai desmentir agora, tá, Ciacock? Vamos lá. Gastos do governo Lula
2023 em sigilo. Eu estou esperando. Governo Lula coloca sigilo. A fonte é a radioitatiaia.com. Vale lembrar que essas rádios em si, rádios e portais, eles adoram espalhar fake news, né? Vamos lá, peguei a Rádio Itatiaia, que foi a fonte onde certamente ele tirou a notícia. O portal Itatiaia. Tá aqui. Governo Lula coloca em sigilo lista de convidados e gastos da festa da posse no Itamaraty. Ministério das Relações Exteriores determinou sigilo de 4 anos sobre informações da festa da posse. Eita, tá vendo como eles não leem a matéria por completo? Pega aqui, de um portal totalmente sem compromisso, um portal mineiro e tendencioso, aí diz: Governo Lula coloca em sigilo lista de convidados e gastos da festa da posse no Itamaraty. Notícia já é falsa porque na agência Fact Check aqui, ela já está praticamente desmentida. A matéria é de 27 de janeiro de 2021, publicada às 13h01, e foi desmentida agora, por volta das 14h40, pelo jornalista Marcelo da Fonseca. O próprio jornalista vai ter que publicar uma errata. Aí diz, tá aqui: vale lembrar que o mesmo portal, o portal Itatiaia, é o mesmo que fez campanha para Bolsonaro lá em 2017 e respondeu. É só vocês botarem aí: portal Itatiaia, extrema-direita. Pô, Ciacoque. Poderia ter ficado sem essa, né? Aí a Abril já coloca aqui: governo coloca em sigilo dados sobre o festão. Dados sobre o festão. Gestão petista não vai revelar a lista de 3.500 convidados que comeram de graça nem o custo. É porque convidado muitas vezes não paga para comer quando é evento público, né? Senão seria um jantar, né? Vamos ver aqui quem é que está subindo. Boa tarde. Boa tarde. Abre a câmera, por favor. Oi? Abre a câmera, por favor. Deixa. E... Certo. Diz aí, Karim, o que é que eu posso te ajudar? Eu queria fazer algumas perguntinhas básicas sobre o novo governo. O que você está achando, e depois eu queria contra-argumentar. O que você está achando desses primeiros dias? Maravilhoso. E é? Maravilhoso, isso. Aí eu queria que você me desse uma luz sobre alguns assuntos. Se eu puder te ajudar, diga aí. Como é que você diz maravilhoso? O governo não conseguiu dar aumento para o salário do trabalhador, liberou dinheiro à vontade agora para a Lei Rouanet, certo. 5 milhões para Cláudia Raia e outros tantos, né? Certo. Vai voltar a financiar obras no exterior, obras essas que no passado nunca recebemos esse dinheiro. Aumento de salário para deputados, senadores, governadores, inclusive presidente. Certo. O porquê de estarem desligando as águas aqui no nosso Nordeste. Certo. Posso contra-argumentar? E por que ele gosta tanto de ter aliados comunistas. Posso contra-argumentar? Ditadores. Pode sim. Vamos lá, primeiro. Eu vou parte a parte, tá? Já foi desmentido que a bailarina e a atriz Cláudia Raia tenha recebido dinheiro da Lei Rouanet. Foi desmentido. A agência é a fatos.org. Eu sou de Alagoas, eu sou do estado onde o Rio de São Francisco desemboca, junto com o estado de Sergipe, né? E aqui a Codevasf já emitiu 3 notas dizendo que não está tendo desligamento de adutoras. A Codevasf, órgão federal. Aquele do escândalo da base do Bolsonaro no final do mandato. Você falou também que o dinheiro investido, doado para outros países como a Argentina, Venezuela, Cuba. Eu acho que o amigo não sabe a diferença entre capitalizar empresas brasileiras e emprestar dinheiro. Inclusive, essa live fala sobre isso. A diferença de fundos e bancos, né? Não existe capitalização. Recomendo que o amigo leia o BNDES, inclusive, no que fala em relação a isso. Depois e a questão do digital... Depois eu quero falar mais uma coisa sobre essas empresas. É porque eu te ouvi falar, você nem me deixou falar. Pode falar.
Então, assim, outra coisa, você fala dos ditadores, dos comunistas. Primeiro que o comunismo nunca existiu. Eu sou um militante comunista, então o comunismo como movimento político ele nunca existiu. Existiram partidos que foram ligados ou com nomenclatura comunista, mas o et communis ele nunca existiu, né? Então, só para terminar, eu devolvo a pergunta, como é que você vê o ex-presidente Jair Bolsonaro ligado ao assassino príncipe da Arábia Saudita, Bin Salmani, o que mandou matar praticamente o Khashoggi e colocar dentro de um potezinho o jornalista Jamel Khashoggi, que falava muito bem do governo da Arábia Saudita. Então, assim, eu devolvo a pergunta, esse tipo de pessoa é legal para o governo? Bin Salmani, que comanda... Só concluindo, o Bin Salmani, que comanda as decapitações do mundo árabe, que persegue jornalistas, aquele que Bolsonaro vendeu uma refinaria. Esse tipo de gente é bom. Não, isso aí é desumano. Essas práticas, de qualquer lado, são desumanas. Assim como Concordo Lula, contigo. assim como Lula tem envolvimento no caso Celso Daniel, né? Já sabemos de muita coisa. Peraí, só um minutinho. O Lula tem envolvimento no caso Celso Daniel? Uhum. Prova pra mim, por favor. Eu não preciso provar. Já tem muita coisa aí, muita informação. E em relação às empresas... Eu provo você que não. Em relação às empreiteiras brasileiras que vão fazer esse trabalho fora do Brasil, isso aí é nada mais, nada menos do que abrir a torneira para uma corrupção. Só um minutinho. É engraçado que as pessoas falam as coisas sem saber. Esse livro aqui é do Silvio Navarro. Quando vocês falam de Celso Daniel, esse aqui, Silvio Navarro. Quando vocês falam de Celso Daniel, é sinal de que você não leu e disse eu não preciso provar. Eu li o processo Celso Daniel, eu li o livro, eu acompanhei a série, e eu participo inclusive do setorial de direitos humanos do PT, do Partido dos Trabalhadores. Se você me provar aqui, dentro do processo, no qual o jornalista Silvio Navarro apresentou uma indicação do Lula como autor intelectual, material, coautor ou copartícipe, eu cancelo a minha live agora. Você tem como provar isso? Eu não tenho esse livro não, mas muitas coisas, muitos indícios mostram a grande ligação com ele. E o mentor não. Nem o indício mostra, porque eu li o processo. Nem o indício mostra, porque eu li o processo. Você leu o processo, não? Não, nunca li, não. O processo, praticamente, você consegue ele hoje em qualquer fórum de estudante de direito, ele é em PDF. Só a minuta principal do processo tem 47 páginas. Não aparece, por incrível que pareça, o nome do Lula como nenhum dos outros colocados. Fique à vontade, estou aguardando. O que eu falei, eles vão para fora do país e nada mais, nada menos do que uma rede de corrupção. Você acha que é isso também ou você é contra essa minha ideia? Eu sou totalmente contra, porque a gente só pode agir sobre o fato concreto. O fato concreto durante o governo Bolsonaro, uma refinaria foi... Assim? Onde foi isso? Explica para mim. No passado, OAS, Odebrecht, todas essas. Certo. Essas empresas, OAS e Odebrecht, elas eram do Lula, não? Não, nunca foram dele. Pronto. A Covaxin, eu posso responsabilizar o Bolsonaro pelo escândalo de $1 em cima da dose de vacina? Nada foi provado. Teve a CPI e nada foi provado. Engraçado. Sabe por que não foi provado? Posso dizer o porquê. Porque existe um cara que é o engavetador-geral da República, o Augusto Aras, que disse que não vislumbrava e nem tinha recebido a denúncia. Eu abro aqui agora e mostro a você os indiciamentos dos 9 crimes de Bolsonaro. A fonte vai ser o portal do Senado. Eu aguardo tranquilamente. Então, para você, até aqui tem sido maravilhoso o governo. Não, eu estou te apresentando assim. Me desmente com argumento, cara. Eu tô com esse argumento aqui, tô com os processos em tela, eu li as coisas, então para mim tem sido maravilhoso. Certo. Mas para resumir, os primeiros 26 dias para você tem sido maravilhoso. Para mim tem sido maravilhoso. Eu acho que para o pobre não. Desculpa, mas por que para o pobre? Por que para o pobre não? Explica pra gente. Boa tarde. Como ele fala que é pai dos pobres, eu não vi ele fazer nada em detrimento do pobre. Porque, primeiro que a palavra detrimento significa afastamento, retirada. Então ele não pode fazer em detrimento, ele pode fazer em função dele. É isso que ele tem feito. Eu usei a palavra errada, em favor do pobre. Porque detrimento significa desfavor. Só pra gente prestar atenção.
Anunciando agora para o primeiro trimestre ampliação do Minha Casa Minha Vida. Anúncio agora também, por incrível que pareça, Minha de mais... casa, De minha mais... dívida. Não, cara, desculpa, se você não me deixar falar, fica mais fácil, porque você não apresentou nenhuma prova. Você disse que apresentou Lula como culpado no caso Celso Daniel, não leu o processo. Isso é uma ilação no direito. Ele é do ITC, né, Bruno? ITC. Piada interna. Então, assim, só para a gente entender, financiamento do Minha Casa Minha Vida volta no primeiro trimestre, aumento das vagas nas universidades públicas volta agora no primeiro trimestre, ampliação do Enem em tempo recorde já acontece agora. Sabia que você vai poder se inscrever no Enem? Vai fazer prova dia 5 e dia 12, o resultado sai no mesmo ano? Não sai mais no ano que vem? Então, assim, logo para a gente ter essa ideia, o governo fez em 27 dias o que o Bolsonaro não fez em quase 4 anos. Fique à vontade. Agora, sim, sobre o caso Celso Daniel, dá uma estudada para não falar bobagem. É mais fácil. Sobre o caso Celso Daniel, não. Sobre todos os outros casos, né? Empréstimo da Argentina, Lei Rouanet, tem que pesquisar sobre tudo. Não, a Lei Rouanet foi disponibilizado para a cultura 10 bilhões, né? Ou isso é mentira também? Foi disponibilizado para a cultura 10 bilhões. Agora, engraçado, o Gustavo Lima, para fazer um show aqui em Maceió, o agro não faz o Brasil andar, cara. Eu te provo por quê. Claro que faz. É a locomotiva do Brasil, amigo. Posso te desmentir na live agora? Posso te desmentir na live? Não, eu não vou engolir esse argumento, essa narrativa sua. Não, eu vou lhe desmentir na live. Agricultura familiar, vamos lá. E por que tanto dinheiro para a cultura? Calma, eu vou te desmentir na live pelo que você falou. Eu trouxe você para onde eu queria. Agricultura familiar. Percentual. Pronto, tá aqui. Eu vou mostrar na tela para a galera entender, através de um PDF, como a agricultura familiar ela influencia diretamente no processo. Deixa eu tirar aqui o fundo. Ó, eu estou com análise do Conab, aquele que o Bolsonaro acabou. Então, para quem está acompanhando aí... Mas deixa eu tirar aqui. A agricultura familiar também não é agro? Calma. Você falou, eu vou te desmentir agora diretamente. Eu trouxe para você porque eu queria poder desmentir. Ó, fiz uma pesquisa, não foi eu que criei o PDF. A agricultura que você se refere, essa grande agricultura, ela é responsável, por incrível que pareça, na macroagricultura, exportação. O Brasil exporta soja, carne, a gente não fica com o que produz. A comida que você tem na mesa sai desse boletim aqui da agricultura familiar. Tem um cara que eu estudei na faculdade chamado Johannes von Tiner, que ele fala inclusive dos cintos de produção. Feijãozinho que você come, o arrozinho que você come é oriundo da agricultura familiar. Eu tenho certeza que você não come proteínato de soja, eu tenho certeza que você não come cana e derivados de cana o tempo todo, eu tenho certeza que você não come couro, eu tenho certeza que você não come praticamente grandes peças de carne bovina e suína, porque tudo isso que recebeu durante o governo Bolsonaro, mais de 47% de investimento, não recebe mais. Agora quem vai receber a partir de editais públicos, e olha o declínio de produção de 2016 2019 com aumento de 2020. Tá aqui. Então, assim, eu queria muito que você pudesse desmentir agora um documento do governo do seu presidente. Mas a agricultura familiar também não é agro? Não, eu sei, mas eu acabei de te dizer que a agricultura, a macroagricultura, essa que é fascista, essa que financiou o terrorismo no Brasil, essa não tem que receber dinheiro, não. Por que não? Quem tem que receber dinheiro é a senhorinha plantadora de feijão do interior de Alagoas. Quem tem que receber dinheiro, por incrível que pareça, é essa galera que produz algodão no interior de Alagoas. Não é praticamente o dono da Monsanto que praticamente expulsa pequenos agricultores e tenta comprar as terras a troco de nada. Não é a família Lira que acabou de eleger Raquel Lira em Pernambuco, onde o pai dela, o senhor João Lira, tinha denúncia de trabalho escravo e morreu com essa denúncia de trabalho escravo nas costas. Não, o pai dela não morreu ainda, não. O João Lira não morreu ainda, não? Morreu, não. Eu sou da cidade dele, não morreu, não. Morreu, não. João Lira não morreu ainda? Não, tá vivo. Que eu saiba, não. Eu sou da cidade dele, ele tá vivo. Ela é filha do João Lira lá. O marido dela. Ela é filha do João Lira. Sou de Caruaru, João Lira filho, João Lira Neto. Ah, não. Ela é do João Lira. Ela é do João Lira Neto. Beleza. Faça a errata aqui. Mas e aí, cara, o que mais você quer colocar? Fica à vontade. Você falou que o pequeno agricultor familiar merece receber dinheiro, eu concordo, sim. E os grandes do agro
também merece. Não, merecem não. Merece sim, eles Porque produzem muito. Tem tudo e manda pra fora, né? Ele não... Não vai 100% pra fora, não vai. Tá É aqui, mentira, tá é aqui. falácia de que isso aí. Tá aqui, tá aqui, tá Não aqui, ó. Tá aqui. não tem como ir 100% pra fora, é mentira. Deixa eu te provar, aqui. É Tabela de mentira, divisão não do... tem. Calma, cara, você tá nervoso, filho. Calma, respira. Ó, Não. tabela 2 dos divisões. Isso aqui é um documento do CONAB durante o governo Bolsonaro. A tabela. Tudo isso aqui que eu estou falando, olha inclusive a curva de exportação, valor pago por milhões, a quantidade de produtos em quilos, benefícios. Fonte CONAB. Por isso que o Bolsonaro acabou com o Estoque Nacional de Regulação. Ó, isso aqui mostra aqui para... eu quero ver um documento, uma tela. Eu vou argumentar na prática do que eu vivo. Não. E o agro não exporta 100%. Calma. Eu não discuto conversa, eu discuto fato. Me apresente um fato. Conversa não, fato. O que eu vivo. Daqui da minha região sai caminhões e mais caminhões com produtos para São Paulo, Minas Gerais. Como é que o Brasil só manda para fora? Cara, isso aqui, ó. Mentira. Isso aqui. Cara, isso aqui não, eu quero isso aqui, ó. Qual o documento? Produtor, exatamente. Qual o documento que você tem que comprovar isso? Eu quero isso aqui, ó. Eu não quero que você pense. O que você pensa é eu respeito a sua opinião. Só vale se tiver documento? Claro, a pesquisa acadêmica é feita assim, com documento. Para cima e para baixo no Brasil. Por incrível que pareça, eles vão para portos, né? Eles não abastecem a cidade. Sabe quem abastece a cidade? É o pequeno produtor que ainda passa pela distribuição, que deixa mais de 17%. Me apresente um dado, cara. Você fala isso porque você vive na teoria. Não, me apresente um dado. Desculpe, me apresente um dado. Eu quero um dado. Não tem como eu lhe apresentar sem lhe mostrar. Você quer vir aqui, eu lhe mostro. Não, eu quero isso aqui, ó. Boletim da Agricultura, volume 1, Agricultura Familiar. Eu quero isso aqui, eu quero pesquisa. Cara, isso aí pra mim, o que vale é na prática. Eu vejo com os meus olhos. Eu não tô vendo o que tá acontecendo aí. Pra você, entendi. Pra você, entendi. Pra você, entendi. Caminhões e caminhões de mercadoria que sai daqui para ser vendida em São Paulo, em Minas, entendeu? São Paulo é Nova York? São Paulo é Nova York? Não. Só lembrando assim, só pra ideia. Por quê? São Paulo é Nova York? Não, por que a comparação? São Paulo é Bruxelas? É Brasil, amigo. São Paulo é Ottawa, no Canadá? É Brasil. São Paulo é Vancouver? Aí os nossos produtos só vão para esse país. Não estão consumidos no país. São Paulo é Pequim? Só para eu saber, só para eu ter ideia. Não, só são consumidos fora do país nossos produtos? Não, porque você acabou de dizer que ele exportava. A exportação interna, ou seja, para outras áreas de compra, representam menos de 14%. Tá aqui no dado do próprio boletim, cara. Mas o que vale é o que a gente vive na prática, isso aí não interessa. Não, cara, o que vale muitas vezes é a pesquisa que mostra que o seu governo colocou dinheiro na mão do agro e o agro não produzia. Quem matou a fome do povo foi a agricultura familiar. É a mesma coisa de Lula dizer que vai ajudar o pobre e não está fazendo nada por ele. Você votou no Lula? Não, jamais eu votaria. Eu prefiro que constasse E por que essa preocupação tão grande, cara? Não é preocupação, eu estou mostrando o que eu estou mostrando que é um governo da enganação. Você não me mostrou nada até agora. Você não me mostrou um documento, não me mostrou um documento. Você me mostrou aí de um órgão governamental que eu consigo mostrar que é o contrário do que você me disse. Baseado em quê? Porque a gente combate uma fonte com outra. Qual foi a fonte? Assim, qual foi o autor? Qual foi a pesquisa? Qual foi a metodologia? Explica pra mim. A fonte é que eu vivo dentro dela. Eu vivo dentro dela. Tá bom. 30 caminhões carregando. 30 caminhões carregando todos os dias. Eu vivo também agora dentro do direito. Não. Eu vivo dentro do direito. E o direito não é uma maravilha, não. O direito é uma merda. Mas eu só posso falar aquilo que eu sei. Aquilo que eu leio. Aquilo que eu sei. O direito realmente. Não, aquilo que eu sei, aquilo que eu leio, aquilo que eu vejo que tá aqui, aquilo que tem embasamento, eu debato. Opinião não debato, não, amigo. Desculpa. Opinião, não é opinião, é fato, amigo. Fato. Me mostra qual é o autor, então, só para eu saber. O autor. Não, o autor é, se você pudesse fazer uma visita aqui à minha cidade, ele mostraria. Ó, aqui, ó, saindo para tal cidade, para mais uma cidade. Então, assim, não ir para posto nenhum. Então, peraí, rapidinho.
Volume 1, número 1, junho de 2021, Boletim de Agricultura Familiar. Junho de 2021, o governo era Bolsonaro. Esse documento aqui é do governo que você apoia. Esse documento está errado? Eu falo do que eu vejo. Na prática, documento não interessa, bicho. Documentos não interessam, isso é negação da realidade. Não, não interessa não interessa. Pesquisas, elas não são feitas de fato na fonte da coisa, não são. Então como é que elas são feitas? Explica para mim. É um catado, por exemplo, faz uma pesquisa com 2.000 pessoas do Brasil inteiro. Não tem como fazer, amigo. Não tem como ter uma ideia real. Como é que chama esse tipo de pesquisa? Como é que chama esse tipo de pesquisa feito com 2.000 pessoas no Brasil inteiro? Explica pra gente. Não sei, me explica aí. Isso é a pesquisa por amostra ou pesquisa por amostragem. Ela acontece muito, tá? 2.000 pessoas, se elas forem escolhidas, por um lado, para fortalecer sua narrativa, essa pesquisa tem valor? Por exemplo, se 2.000 pessoas disserem que não gostam do governo Lula, você vai confirmar essa pesquisa? Não, porque vai ter 2.000 que gostam. Mas se um documento agora aqui feito por um órgão oficial, reconhecido pelos pares, acaba dizendo que existe muitas vezes aqui sim a agricultura familiar colocando esse país nas costas e que o agronegócio faz e volta para outro espaço. Então, esse documento aqui está errado, é isso? Uhum. E eu devo confiar em quem? Só um minutinho, meu querido, boa tarde. Eu devo confiar em quem? Eu devo confiar muitas vezes em um documento abalizado feito pela equipe do seu governo, ou eu devo confiar muitas vezes na sua opinião empírica que você tirou das ideias da sua cabeça? Você tem que parar de dizer que é opinião. Não é opinião, é o que eu vejo e o que eu vivo, amigo. Mas é opinião, porque quando ela não tem sustentação teórica, é uma opinião. Não precisa, não precisa. Eu tenho uma pesquisa pro Marcelo aí, tem uma pergunta pro Marcelo. Marcelo, você leu a LDO do Bolsonaro para 2023? Só isso, você leu? Então tá resolvida a minha pergunta. Obrigado, Alexandre, seu lindo. Gente, siga o Alexandre Lima 2023. Alexandre, beijão pra você, cara. Vê só, rapidinho. Só essa é uma pergunta pra ele. Obrigado, só Alexandre. O aumento dos parlamentares, dos ministros e o efeito cascata estava na LDO de Bolsonaro. Mas poderia ser vetado, hein? Não poderia ser vetado porque, por incrível que pareça, voltaria agora dia 6 de fevereiro e seria aprovado no Congresso em primeira votação. Você conhece o regimento interno da Câmara? Ele faria parte dele de vetar. Você conhece o regimento interno da Câmara? Não sou deputado. Não, eu também não sou e conheço o regimento interno da Câmara. Você é um estudioso da área. Eu sei, eu sou foda, eu entendo, sou muito inteligente. Não se acha foda, não, cara. Não, eu não me acho, eu sou demais, eu tenho que entender. Sou muito inteligente. A humildade reina na sua vida, graças a Deus. Eu não preciso ser humilde, não, cara. Eu sou enquanto eu ralei. Aquela tal da meritocracia que vocês falam. Eu mereço dizer que eu sou inteligente porque eu ralei pra fazer isso. Inteligência é diferente de conhecimento. Não. Você não sabe nem o que tá falando, filho. Sei sim. Sei? Qual a sua formação? Eu sou formado em teologia, música e arte. Ixi, teologia. Você acredita em amigo imaginário, beleza. Não. Você é ateu? Sou ateu. Por que você é ateu? O assunto é político, o assunto não é religião. Vamos lá. Não, vamos falar um pouco? Não, o assunto, você não vai pautar a discussão. O assunto é político, não é religião. Na sua área, eu entrei na sua área e a gente conversou um pouco, mesmo eu sendo quase leigo na sua área. Eu não tô na sua live, você tá na minha, você não sei se percebeu isso. Tá certo. Mas eu posso sugerir alguma coisa pra gente conversar, né? Porque você disse que o Lula tem envolvimento do caso Celso Daniel. Eu te mostrei o livro de Silvio Navarro e abre agora a sentença do caso. Não tem citação ao Lula. Então, pra gente resumir e terminar, eu quero que você defina Lula como pessoa e como político na sua visão. Pronto, o que eu vou falar agora você vai ficar feliz. Para mim não é o melhor presidente da história, porque eu defendo o JK, eu defendo Juscelino Kubitschek. Segundo ponto, como pessoa, eu também não posso fazer um julgamento porque eu não conheço a pessoa do Lula, quem conhece é quem vive com ele.
né? E como político, eu acho que, querendo ou não, é um dos mais serenos que a gente tem que discutir hoje no Brasil. Tomemos como paralelo, por exemplo, o Fernando Collor de Mello, aqui do meu estado, do estado das Alagoas, ou de Alagoas, que foi um cara que ferrou a economia dos anos 90. Tomemos como caso um professor universitário, Fernando Henrique Cardoso, né? Por incrível que pareça também um sociólogo, mas que chamou o aposentado de vagabundo. O próprio Lula cometeu alguns erros e eu acho que são erros crassos, como por exemplo, o Lula não pensou na alternância de poder e colocou Dilma Rousseff. O Lula não pensou, por incrível que pareça, como ficaria o Partido dos Trabalhadores numa aliança ampla e colocou o Alckmin, que é um cara que eu não concordo. Aí eu vou dar um motivo para você ficar feliz. Você vai sair agora dizendo que o Ogro te deu uma aula sobre isso. Vocês precisam atacar o Alexandre de Moraes na seguinte coisa. O Alexandre de Moraes ele aparece mais do que o processo. Quando um juiz aparece mais do que o processo deixa de aparecer. Isso é direito penal básico. Juiz não pode aparecer mais do que o processo. Promotor não pode aparecer mais do que o processo. Vocês estão criticando o Alexandre de Moraes, não estão criticando o rito processual. Tudo que o Alexandre de Moraes fez, a lei dá direito a ele fazer por chamado ato de ofício. Você quer criticar o Alexandre de Moraes, todo mundo bater palma para você, inclusive eu, diga que ele abusa dos atos de ofício. O que é ato de ofício? Mandar investigar sem nem parar para pensar. Ele não para para pensar, ele dá essa caneta, esse é ato de ofício. Isso é um erro na legislação. Ela dá superpoderes a ministros do STF. Quando nas cortes fora não acontece isso. Viu que eu sou foda, velho? Sou inteligente pra caralho? Você tem muito conhecimento. Eu sei, pode dizer que eu sou foda, pode dizer. Você é foda, você é inteligente mesmo. Tu vai acabar me convencendo a ser teu amigo, pô. Não, se ligue. Quer que eu deixe você mais feliz agora comigo? Rapidão. Bicho, eu sou ateu, mas Deus é uma das coisas mais legais que existem. Vá. Como pode? Ah, ficou bugado agora? Vou deixar você feliz. Sabe por quê, mano? Se liga aí. Eu sou ateu porque eu abracei demais a ciência. Tá ligado? Isso me tornou ateu. Mas isso não nega a ideia de que Deus é uma coisa boa, seja ela criada ou não. Eu não posso dizer que é uma coisa ruim. Tu já viu Deus ser alguma coisa ruim? Ele não. Pode tirar alguém das drogas? Pode tirar alguém das drogas? Como é? Ele pode tirar alguém das drogas? Rapaz. Pode. Eu creio. Ele pode reconstruir uma família? No meu entendimento. Pode. Ele pode muitas vezes fazer alguém sair da solidão? Pode. Então como é que eu vou achar isso uma coisa ruim? Então. Agora sim. Então você jamais é ateu. Não. Agora, por que eu não acredito? Porque, para mim, de acordo com o que eu venho estudando, e de acordo com o que eu abracei na vida acadêmica, de acordo com o que eu venho estudando, sou professor de filosofia, eu entendo que isso é uma criação humana de muita... professores de filosofia são ateus. Isso, mas eu acredito que a invenção humana, cara, e a invenção humana que, por incrível que pareça, ela deu muito certo. Agora, quando é que a galera se afasta de Deus? É quando você vê nego usando como Valdomiro Santiago, usando Deus para ficar rico. É quando você vê, por exemplo, você é um cara gente boa, a gente só diverge politicamente. Agora, o grande problema é quando a galera começa a botar Deus, por incrível que pareça, como centro de discussões que não cabem. Não cabe Deus na política, não cabe Deus, por incrível que pareça, por religião, porque a religião virou política desde a reforma protestante de Lutero. Então, Deus, cara, é uma coisa maravilhosa. Agora, se eu não acredito ou não, é um outro problema. Esses caras que estão aí, como você citou, Valdomiro Santiago e outros tantos, não representam, não me representam. Pois é, tá vendo que você é um cara legal? Só precisa, ter mais confiança na hora de estudar. No fundo do meu conhecimento, do que eu estudei, eu consegui aprender a discernir quem é de verdade e quem é de mentira. Quer ver outra coisa também? Você votaria em quem se não fosse Bolsonaro? Você votaria em quem se não fosse Bolsonaro para presidente? Qual outro conservador que você votaria? Conservador? Sim. Rapaz, deixa eu ver. Romeu Zema. Mas o Romeu Zema não é conservador. O Romeu Zema é praticamente liberal. É o mais próximo que eu me identifico. Ah, beleza. Pro Romeu Zema, beleza. Mas, cara, você já pensou em você sair defendendo pautas conservadoras? Você sair candidato no que vem defendendo pautas conservadoras? Sabe por quê? Você não tá errado em ser conservador. Você defende que o seu filho vai descobrir a sexualidade na hora certa, isso é uma pauta conservadora.
Você vai defender muitas vezes que a religião é uma coisa boa, ela deve estar presente no Estado, isso não é uma coisa ruim. Então, por que eu pareça, você é um cara ruim. Agora, você joga o seu argumento por terra quando você defende, por exemplo, um candidato, como é o caso de Bolsonaro, que alega no CQC, que disse assim, a gente tá passando aquela crise, aí vem uma jumentinha, vem uma galinha. Ele deixou subentendido a prática de uma coisa que é abominável para vocês. Ou não? Ele fala isso no CQC. São falas infelizes. Não, cara. A boca fala aquilo que o coração tá cheio, não é o que vocês dizem? Você viu que Lula disse também em meio à pandemia? Que era um vírus que... tá vendo? Você vai fazer uma equivalência. Também errou. Também errou. Por isso que, para mim, cara, o modelo de político correto é Stalin, não é Lula, não. Eu sou stalinista. Stalinista? Sou stalinista. Menos mal. Boa tarde. Não, depois... Boa tarde, meu velho. Menos pior do que um marxista. Só uma frase. Deus é gente boa. O que fode é o fã-clube. Jesus é um cara gente fina. Agora o fã-clube de Jesus não vale R$1. O fã-clube fanático. Você se expressou errado. É o fã-clube fanático. Mas você não é do fã-clube, não, cara. Você é um cristão. Você não tem nada a ver com isso. Você é um cristão gente... Eu não defendo religião, não. Você é um cristão gente boa. Você só tá numas vibes erradas. Por exemplo, eu ainda acho que você devia ter pensado o seguinte: em quem eu vou votar nesse espaço? Você tinha Simone Tebet para votar. Não curto ela, não. E por que você curtiu o Bolsonaro? Explica para mim. Por que eu curti o Bolsonaro? Sim. Porque eu concordo com, digamos, 70% do que ele fez e do que ele fala. Eu vou lhe provar que você não concorda. Concordo, sim. Pode falar. Quer que eu prove? Prove. Você daria uma surra em alguém porque o seu filho ficou meio mulherzinha, meio viadinho? Rapaz. Você daria uma surra nele por isso? Daria. Você corrigir. Anti-humano, anticristo. Não entendi? Essa surra corrigir ele. Sim, pode falar. Não, a surra iria corrigir ele se você desse uma surra porque o seu filho apareceu meio mulherzinha, meio... A surra ia corrigir ele? Assim, vê. Eu daria. Porque a minha religião e o manual da minha religião diz que nós devemos castigar o nosso filho com a vara. Não com a vara, literalmente, mas a gente sabe do que se trata. Entendeu? E como é uma prática que eu ensinei a vida inteira e que a nossa crença ensinou e eu passei para ele a vida inteira, como a Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar. Eu ensinei o caminho a ele. E ele fez rapidinho, errado. Aquele que fere com a espada será ferido. Seu filho poderia bater em você quando você se tornasse velho, cara. Nunca pensou nisso, não? Não, é a sua autoridade máxima na vida dele. Você não é autoridade da vida dele, não, cara. Tem um psicólogo, um psicopedagogo que fala que o ser humano ele é autônomo a partir do momento que ele começa a falar. Então, não embarque nessa, não. Outra coisa, você acredita que o casamento é indissolúvel? Acredito, sim. Por que você votou num cara que disse que se a mulher não fizer o que ele quer, ele troca de mulher sim, porque ele é homem e ele tem essas vontades? Ele fala isso na Luciana Gimenez. Tá errado. Vamos lá. O casamento você acredita ele é indissolúvel até que haja traição. Mas ele disse que trocaria porque ele tem as vontades. Outra coisa, você não é racista. Mas são tempos e tempos, né? A gente pode mudar. Não, você... Não. Quer dizer, você pega uma fala do Lula e rememora, mas uma fala do Bolsonaro não pode ser rememorada? Lula fez algum tipo de fala infeliz, ele pode mudar também. Ah, bom. Então tá vendo que você não tem nada a ver com o Bolsonaro? Você é um cara muito mais inteligente que o Bolsonaro? O ser humano erra nas palavras e nas ações, mas se caso queira continuar, não é erro, é falta de caráter, pô. Bicho, você é o cara, você é o cristão, mais de boa que dá pra trocar ideia em relação a isso. Você votou no Bolsonaro porque foi um acidente de percurso. Você não tem nem perfil de votar no Bolsonaro. Eu votei nele, sabe por quê? Porque as outras opções
Não dava. Felipe Dávila do Novo. Mas ele não teria chance nenhuma, meu voto não ia mudar nada. Salve, Demona. Diz aí, cara. Que manda. Só um minutinho, só Marcelo. subir pra falar uma coisa pro Marcelo. Até porque foi um gatilho que ele me deu. O meu pai tá fazendo 6 meses de morto, Marcelo. Eu sou mulher. E depois de adulta, o meu pai deu na minha cara. Ele pensava assim como você. Tá, que ele mandava, ele era pai, ele podia fazer. Se ele fez, ele podia desfazer, se é que você me entende. Entendo, sim. Até o dia que eu falei pra ele, essa é a primeira e última vez que você bate na minha cara. Porque eu avisei pra ele que eu ia na delegacia da parte dele. Até porque eu não ia me comportar nem ter o mesmo comportamento que ele de levantar a mão pra ele, coisa que eu nunca fiz. E ele morreu sem eu dar uma única palavra com ele. Então, assim, não fica achando que filho é propriedade sua e que você pode fazer e desfazer. A única coisa que você errou aí foi ter deixado ele morrer sem ter liberado o perdão pra ele. Não, eu não... Aí que você se engana. Bicho, eu tentei de todas as formas. O perdão nos liberta. Demona, não, eu tentei de todas as formas. Ele não quis. Eu vou pedir só que a Demona pare, porque isso dá gatilho nela. Agora, Marcelo, cara, por incrível que pareça, você ou é o cara mais contraditório que eu conheço, ou é o cara mais gente boa, porém que teve um voto errado. Que você fala de bater no filho e fala de perdão na mesma frase, velho. Claro, porque a nossa vida é feita de amor e de justiça também. O que é a justiça? Eu corrigi meu filho, cara. E bater no filho e amor aonde, mano? Oi? E bater no filho e amor aonde? Não, justamente. Apenas os extremos. Olha, meu pai... extremas, tem reações extremas, cara. Desculpa, velho, desculpa, com todo carinho. Meu pai tem 68 anos. Meu pai nunca me bateu. Nunca me bateu. Se eu fosse ficar de castigo, eu tava de castigo até hoje pelas merdas que eu fiz. Meu pai nunca me bateu. Hoje meu pai tá fudido com diabetes. Não sei nem se vai passar muito tempo. E eu faço questão de pensar, pô, eu quero ser o melhor filho que eu puder por conta disso. Mas ele sempre dizia, como ele foi educado apanhando pelo meu avô, um homem típico do Nordeste, né, do Agreste e tudo mais, ele não bateria nos filhos. Cara, se fosse responder por isso, então assim, eu percebo que se você fosse votar pela questão da direita, você votaria no Felipe Dávila. Se você fosse votar muitas vezes pelas questões de liberalismo econômico, você votaria na Soraya Tronic ou na Simone Tebet. O que pra mim é uma incógnita, com todo respeito, velho, é como é que o cara que consegue trocar uma ideia legal, mesmo sendo um lado antagônico ao meu, ainda consegue ter esse tipo de pensamento, pô. Eu respondo. Não fique chateado. Você acha que um pai não deve corrigir um filho com as palmadas às vezes? Eu só queria... Não. Bicho, a correção que meu pai me deu a vida toda, velho, foi na base do amor, bicho. Claro, eu dou muito amor, meu filho. Dou muito amor. Uma coisa que eu jamais faria com ele, com ninguém, seria bater na cara. Jamais. Tá vendo? Então, desculpa, velho. Assim, nem na cara, nem em lugar nenhum. Você entra em contradição, mas você entra em contradição porque você está em construção. Se ligue, você entra em contradição porque você está em construção. Porque, por incrível que pareça, você pega um apelo das velhas escrituras de corrigir, de bater e de tudo, mas você esquece que o cara que você gosta, o Jesus Cristo, velho, o cara foi espancado, torturado, foi um erro jurídico, escolheram um bandido no lugar dele, e você não aprendeu a lição. É só isso que eu pergunto. E Jesus só pregava o quê? Jesus só pregava o quê? E o que é que Jesus pregava só? Amor, né? O amor e a justiça. Amor. Não. Amor. E a justiça. Você é um teólogo e eu vou respeitar a sua formação. A justiça é colocada nas escrituras bíblicas para justificar, inclusive, a Pax Romana. A Pax Romana. A política de entrar e matar em nome de Deus. Pode olhar. Quais são as palavras que Jesus fala? Quem com ferro fere, com a espada fere, com a espada será ferido. Bicho, abandona o que você tem aí de grana para você ir pro reino dos céus. O cara era praticamente um baita de um comuna, velho.
camarada Jesus. Se estudou a Bíblia realmente, se estudou Jesus, vai saber que o comportamento de Jesus é um comportamento de uma pessoa que se inclina para o comunismo, para a esquerda. Simples assim. Simples assim. Amigo, Agora, eu só pode vou contar uma chorar, e história pra pode miar, vocês. pode dizer o que disser. Agora o Marcelo é um cara tão foda. O Marcelo é um cara tão foda que ele ficou assim, pô, tem uma certa razão, mas o Deus que o Marcelo foi observar é um Deus presbiteriano, é um Deus eclesiástico, é um Deus que fala de justiça, de fogo, de espada. É o Deus que bota pra fuder. Aquele Deus que tem aquele amor, velho. Se ligue, aquele Deus que tem aquele amor, que tem aquele carinho, tem aquelas paradas todas, a galera evangélica foi esquecendo, pô, e foi abraçando um Deus extremista. Não, mas ele não é extremista, não. Não, ele não era. A galera que defende porrada pra tudo é que é, brother. É tipo você chega em algumas instituições eclesiásticas e tudo que as pessoas falam é: se você fizer isso, você vai pro inferno. Se você fizer isso, você vai pro inferno. Elas aprisionam a pessoa em uma prisão pior do que ela vivia na vida anterior. E forma esse lixo de pessoas que a gente tem aí que querem matar das pessoas, que é pra bater em pessoas. Um grito no teu filho. Um grito no teu filho, cara, aprisiona ele. Sabe por que eu não dirijo hoje carro? Sou bem sincero. Porque meu pai, com todo medo de eu bater o carro dele, diz: se você for dirigir, você vai bater. Você vai amassar os outros carros. Ele me deu um carro, eu só dirigi o carro 3 ou 4 vezes, maluco. Acabei dando carro pro meu cunhado. Eu ando de moto, já caí de moto, mas um trauma colocado na cabeça, e eu amo meu pai. Ele não fez por maldade, não. Ele fez por medo de eu bater o carro. Então, assim, um grito que você fala, que você bota na cabeça de alguém, cara, você aprisiona. Eu garanto a você, quando você estiver brincando com seu filho, você vai olhar e vai dizer assim: pô, velho, quando eu for embora, minha história vai continuar nesse moleque aqui. Aí você quer um moleque com a cabeça boa, que todo mundo diga: pô, o filho do Marcelo é um pivete 1000 graus, todo mundo gosta dele. Ou você quer um pivete praticamente cheio de preconceitos e praticamente não entendendo ninguém. Foi bom você tocar nesse ponto, nesse assunto. Hoje eu estava viajando para casa da minha mãe. Eu passei algumas instruções para ele, porque a criança nessa idade que o meu tem, ela tem uma dificuldade enorme com a disciplina. 20 minutos só de conversa. 20 minutos só de conversa. E eu converso muito. Qual a idade dele? 8 anos. Mas se ele fosse meio afeminadozinho, tu dava uma surra nele todo dia. Não. Entenda. Eu criei um filho. Ele só vai ter algum tipo de aproximação em relação sexual quando ele estiver crescidinho. Ele está em formação. Quando ele tiver seus 14, 15 anos, eu ensinei tudo até ali. Marcelo, a pessoa não vira gay, a pessoa nasce gay. Nasce gay, verdade. Rapaz, vocês creem tanto na ciência? Não é ciência, não. Não é ciência, não. É a realidade. Ponto. Marcelo. Ninguém tá dizendo que é ciência, não. Eu não sou gay, não tenho filho gay, mas se ele fosse gay, Marcelo, eu saberia que ele nasceu gay. Sabe o que aconteceu, Marcelo? Porque eu tô ligado que tu é um cara bom. Tu é o cara que tá falando isso aqui agora, mas tu era o cara que brigaria com alguém se alguém desrespeitasse o namorado do teu filho. Ou eu tô mentindo? Claro. A escolha então, dele, ele escolheu, eu vou respeitar. Não, você não entendeu. Você não entendeu, você não entendeu. Não, você não entendeu. Não escolhe, você praticamente brigaria com alguém se alguém desrespeitasse o namorado do seu filho no futuro. Você gosta do seu filho, velho. Claro. Ele me faz rir, não, se ele se sente feliz assim, eu não vou obrigar ele a fazer o contrário, não, cara. Então, eu não vou concordar, eu vou continuar amando. Não. Então me desculpe, você é o cristão mais controverso que eu conheço. Cara, não é controverso, não, amigo. Não é controverso. Não, é porque você. Aí eu você teria, tá parecendo... então eu teria que espancar meu filho. Se alguém brigasse com o pai dele, eu teria que concordar e incentivar, não. Mas tu falou há quase 5 minutos atrás, eu fiz esse joguete para poder mostrar isso. Tu falou há quase 5 minutos atrás que por conta disso você bateria, agora você tá dizendo que não. Uma única vez. Ou seja, você ainda tem mais amor do que ódio para entregar. Você ainda tem mais amor do que ódio para entregar. Eu acho que é por conta da teologia. Mas o negócio é que... Ai, Marcelo, você é um cara estranho. Você tá muito desconexo, bicho.
Eu só sou honesto nos meus posicionamentos. Não. Se liga, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você é um cara gente boa, não consegue explicar por que votou no Bolsonaro, mas consegue Você mostrar não me que é deu uma mais boa. fácil. Mas fato? Eu lhe dei 3 absurdos. Uma menina colocou aqui que ele era a favor da tortura. Eu ia perguntar isso, mas eu achei muito pesado. Como é que um cristão pode. Demais, né? Essa questão vai trazer muita discussão também. Racista. Não, mas. Velho, as falas do cara, pô. Então, assim, Contra a mas- saúde, contra a população, contra a pessoa. eu garanto. Pra quem ele defendeu a Se liga. tortura? Misógino. Não, mas para ninguém. Para ninguém, porque quando o Cristo estava sendo torturado muitas vezes, ele disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. O cara estava lá na cruz, ele fez: Olha, ainda hoje você vai estar comigo lá no céu, lá com Deus, com os anjinhos, com a parada toda. Então, assim, velho, você defendeu a tortura, mas não defender é meio contraditório. Rapaz, tem algumas pessoas dizendo que eu sou influenciado por alguém próximo aí. Eu vou mostrar aqui pra não dizer que eu tô mentindo. Não, Marcelo, não, algumas pessoas não. O Edu disse que você Ó, filho, é isso aqui é influenciado o por quê? alguém próximo. Você pode falar pra ele aí, ô, grupo, que é isso? É a sua placa de formatura. Eu sou influenciado pelo que eu estudei, assim como o Otto é influenciado pelo que ele estudou. Mas tá ligado que, por incrível que pareça, a minha abordagem, que sou ateu, tá sendo mais humana que a sua, que é cristão, velho? Não, jamais, cara. Você é Tá. mais humano do que aí. Não, mas é isso, é porque assim, eu acho que você ainda é como o Lenin falava, você ainda é um homem velho. Para poder ter um homem novo, o homem velho precisa deixar de existir. Não impede que você seja um cristão. Qual é o conceito de homem novo? O homem novo para Lenin muitas vezes é aquele cara que abraça o novo muitas vezes, mas sem perder a essência. Por exemplo, se você fosse fazer um culto hoje, aqui no TikTok, nessa pegada, e você começasse a ver, falar de amor, de paz, de tudo, eu lhe assistiria numa boa. Mas quando você não consegue sustentar e você faz uma falsa correlação entre a tortura, do qual o Bolsonaro é um apólogo, ele diz, não, o apologista é pesado da tortura. Tinha que ter matado 30 mil, não sei o que. E Jesus Cristo era um cara palestino, ferrado, sofreu pra caramba. A última coisa que Jesus queria ver era alguém torturado, acredito eu. Me corrija se eu estiver errado. Claro, mas Então, é difícil para um ser humano ele seguir 100% de qualquer tipo de religião, pois, trabalho, agora. disciplina, qualquer coisa. Vamos justificar a Pois. tortura. Tá ligado um cara que eu compraria camisa, ou um cara que mesmo sendo ateu faria uma tatuagem, era de Jesus Cristo, Ó, sabe o que foi que ele fez? Certa vez ele chegou no templo e tinha algumas pessoas fazendo o templo de um mercadão, de comércio. Eu tô ligado, do Ele chicote meteu a vara em todo que... mundo. Chicotar de todo mundo. Mas por que esse argumento é simpático pra você? E não é simpático, por exemplo, quando ele diz, galera, não saca a espada não aí não, eu vou me entregar. Ele se entregou pra morte, pô. Qual o homem que fez isso? Por isso que eu digo, o cara foi o cara mais cabamacho que existiu, pô. E Bolsonaro fugiu para os Estados Unidos. Ele se entregou pra morte, pô. Vamos deixar o Bolsonaro pra lá, ó. Não, se ligue. Ele se entregou pra morte, pô. Isso é o exemplo de um cara macho. Já que vocês defendem essa masculinidade, tipo, o cara é macho, pô. Ele diz, não, vão me matar, vão. Me entrego, beleza. Os caras sacanearam ele, cuspiram, botaram coroa de espinho, chicotearam. Quer ver, pensa que eu sou cristão. Mas porque o cara é macho, pô, não tem como negar. O cara era fibra, era casca grossa. Quando eu vejo aqueles filmes, ou quando eu vejo os pastores, os bons pastores falando, é impossível os corações dizer, pô, velho, o cara se ferrou muito, meu irmão. Como ser humano, ele se ferrou muito. O cara tem que carregar. Naquela época, você estudou teologia. Naquela época, não era comum os condenados carregarem as cruzes. As cruzes eles só carregavam a trave. Cristo teve que carregar a cruz completa, porque era um símbolo de humilhação máxima. A galera só carregava a trave. Ele carregou a cruz inteira. Então, assim, se você for olhar direitinho, tem um nexo aí, velho. Tem um negócio tipo, você não pode defender um cara que fala de tortura se o maior exemplo pra você que é um cristão foi um torturado. Pra mim, isso é incoerência. Me corrija se eu estiver errado, velho. Fala, Rubinho. Isso, pra mim, o cara que pega uma criança de 8 anos de idade, estupra e mata, ele tem que ser, no mínimo, torturado. Velho, pare com isso. Sabe por quê? Se você pensar nisso, o cara que pega uma criança, estupra e mata, ele tem que ser, no mínimo, torturado. Beleza. Esse cara, se ele for morto, lembra do negócio do arrependimento? O cara que fala do arrependimento, né?
Se você se arrepender, você vai estar lá no céu comigo. O arrependimento vale para tudo na Bíblia. Me explica você que é um teólogo. Eu não sou, não posso falar porque eu não sei. O arrependimento vale para tudo? Quase tudo. E onde é que tá brecando? Caso estupro de vulnerável, caso isso, caso aquilo. Onde é que tá brecando isso? Onde é que tá brecando? Nas escrituras. Única e exclusivamente em uma coisa. Não, na escritura, né? Não é na minha opinião, nem na sua. Na escritura, onde é que tá assim? Na escritura. Se você for um pedófilo, o imperdoável é só blasfêmia contra o Espírito de Deus. O resto passa. Uhum. E o que é esse Espírito de Deus? Explica pra mim, porque realmente eu sou leigo nisso, vai. A figura de Deus, a figura de Criador. Uma criança, o que eu vou fazer agora é pesado, tá? Uma criança não é essa figura de Deus. Então, uma criança que foi ser viciada, se houver o perdão, o cara que abusou vai pro céu. A criança é a criatura mais perto possível da essência não, de Deus. Brother. Não, eu te entendo. Você é pai, eu não sou pai ainda e não sei nem expressar isso, mas assim, você acabou de dizer que era Espírito de Deus e acabou de usar um aspecto agora simpático, que a criança é o mais próximo. Oi? A criança é o mais próximo, mas ela não é o Espírito de Deus. Então o cara que cometeu esse crime, se ele se arrepender, ele teria o perdão. Filosoficamente falando, ele teria. Até porque até uma certa idade a criança não tem mácula nem pecado algum. E o único que não pecou. Isso porque você disse para mim, Marcelo, que eu deveria exercer o perdão, né? Sem nem saber um terço do que pelo que eu passei. Mas enfim. Eu entendo que você. Eu acho o seguinte, Marcelo, pra gente. Eu acho que o perdão deveria ser. Não, uma coisa assim, geral. Para não pegar uma vibe pesada. Eu acho que o Marcelo votou no Bolsonaro muitas vezes por um viés tradicionalista, mas quando você for olhar o Marcelo conversando, eu garanto que ele não faz um terço das coisas que ele está dizendo aí, velho. Ele deve ser bem mais flexível. Rapaz, isso é apenas o meu ponto de vista em caso acontecesse algo parecido, mas eu não gosto de violência. Então, velho. Meu Deus! É uma criatura do meu sangue, cara. É uma criatura do meu sangue. Eu não sei como eu vou reagir na hora. Eu sou capaz de tudo pra defender ele. Mas aí, Marcelo, você não pode defender uma coisa, generalizar e você parar pra pensar assim, e se acontecer é uma coisa totalmente diferente. Olha essa criaturinha aqui. Eita, se for criança, não pode mostrar na live, não, meu velho. É rapidão. Não, Marcelo. É porque corre risco de derrubar a live, cara, sério mesmo. Se Marcelo, de criança. Não mostra não, Marcelo. Mas se ligue, só pra gente poder, até eu vou ficar mais 10 minutinhos aqui. Queria agradecer demais o Marcelo, mas só pro Marcelo ter ideia. Velho, você, por incrível que pareça, se você se despir desse conceito do homem antigo, eu tenho certeza que você vai ser, se você for um pastor ou for um teólogo mesmo, de ir para as igrejas, você vai aceitar o homossexual na sua igreja, você vai aceitar a desquitada, você vai aceitar o cara praticamente que está saindo da cadeia, você vai aceitar o cara que... Não, eu não vou aceitar, eu aceito. Então acabou, velho, então acabou. A gente tem que amar o pecador. A gente tem que amar o pecador. Então acabou. Entendeu? A gente tem que amar o pecador. Você acabou de provar que você é um cara bom, só errou o voto. Só isso. Eu tô rindo de você não, Marcelo. Eu rio das caras que o ogro faz. Não, você é um cara bom, você só errou o voto. Entendeu? Você é conservador. Se ligue. Você é conservador, e não é nenhum problema ser conservador. Os meus amigos que jogam FIFA comigo, alguns professores que eu tenho de amigos são conservadores, isso não é nenhum problema. O conservador é aquele cara que faz, pô, velho, eu vou orar pro teu pai melhorar de saúde aí, e fica bem, não sei o que, tem um bom dia, que Deus lhe abençoe. Eu digo, pô, é uma coisa boa, então manda pra cá. Aí se ligue, você é conservador, só que o negócio é, quando você começa a espelhar esse comportamento muito mais ligado no que o Bolsonaro fez, aí a galera que já tá impregnada de uma raiva, pô, vai lhe enxergar somente como eleitor do Bolsonaro, não vai lhe enxergar como um pastor, um futuro pastor, um teólogo, um cara inteligente. Porque você me surpreendeu positivamente na live, por incrível que pareça.
Agora sim, se eu pudesse lhe dar uma dica de amigo mesmo, a dica que eu daria era muitas vezes: observe muitas vezes o cenário que está colocando, porque já que você é um teólogo, você é um cara que, querendo ou não, a galera vai lhe procurar no desespero, a galera não vai procurar um teólogo que tem falas que são simpáticas à homofobia. Vai procurar um teólogo que tem falas simpáticas à tortura ou apologia Não, à mas tortura. Se liga. uma coisa é minha vida pessoal em casa. Eu não vou chegar para alguém que venha se aconselhar comigo em relação ao filho dele ter decidido ou nascer ou o que é que seja homossexual. Eu não vou incentivar a pessoa a fazer isso. Jamais. Não, mas não é isso. É porque a gente prega aquilo que a gente vive, pô. Eu não posso pregar comunismo se eu não viver o comunismo. Eu não posso pregar educação se eu não viver a educação. Então você não pode Mas pregar uma coisa e viver outra. Entenda só um pontinho. E aí, Elizabeth? Pelo conhecimento que eu adquiri, nas igrejas tradicionais, se você beber, você vai para o inferno. E a palavra não diz isso. Mas só que se você chegar e pregar para 5 ou 6 pessoas que saíram do vício de bebida ou de qualquer tipo de droga e disser para ela que não é pecado ela beber ou pecado é embriaguez, ela vai voltar a cair. Entendeu? Ogro, meu então, querido, assim, rapidinho. Ogro, meu querido, obrigado pelo espaço. É porque tem Valeu, Não vai meu embora velho. não, tem umas Patrick. coisas que não dá pra escutar. Demora um cheiro. Marcelo, meu querido, você é um comunista em construção, só não sabe disso ainda. Mas um dia você vai entender, porque o cara que você acredita foi um dos maiores comunistas que a Terra já viu e presenciou. Mas as pessoas não querem fazer essa comparação porque elas precisam de um inimigo. E quando elas descobrirem que o inimigo dela é o cara que elas passaram a vida toda defendendo, aí dá um tilt na cabeça, dá um curto-circuito, sabe? As pessoas vão começar a ter problema. Beleza, meu velho. Beijão. Mas assim, o que a gente mais vê... Falou, meu velho. O que a gente mais vê é o seguinte, Tchau, Marcelo. Patrick. Cara, se você começar a prestar atenção muitas vezes no que você fala, nesses argumentos, vai ficar muito mais simpático. Por exemplo, me assustou muito quando você vai fazer defesa muitas vezes da tortura e vai dizer, fazer um paralelo. Tem que ver quem foram as pessoas. Bicho, eu leio muita coisa do direito criminal, da parte criminal, leio muita. Minha esposa ouve podcast de área criminal o tempo todinho. Antigamente eu achava que tinha que pintar o 7, rabiscar o 8, torturar o cara, matar, arrancar os ovos. Hoje em dia eu paro e faço, bicho, esse cara tem que ter direito ao julgamento justo e aplicar a lei. Se eu for aplicar a morte é vingança, a morte não é lei. A morte é muito fácil. Mas você sabe que a lei... É muito fácil. Olha, você quer condenar um cara preso por pedo ou por estupro? Você quer condenar o cara pro resto da vida? Impeça esse cara de conseguir financiamento público, condene ele a 30 anos em regime fechado, faça esse cara trabalhar pela própria comida. Esse cara vai entrar numa lista praticamente ele de criminosos sexuais. Em praticamente todos os lugares que tem acordo com o Brasil, ele não poderá deixar o país durante o período da pena. Esse cara acabou com a vida dele, sabe por quê? Porque pro ser humano, por incrível que pareça, pô, a pior prisão é a prisão mental. Se você botar esse cara a ideia de que, eita, você não consegue emprego aqui não, por quê? Porque você é um criminoso sexual, a gente não vai dar emprego porque a gente recebe crianças e mulheres aqui. Esse cara vai dizer, eu sou marginalizado. Não, você que procurou esse caminho. Sim. Então, o endurecimento da lei, pô, é pior do que a morte, porque a morte para algum desses caras que cometem um crime desse é uma libertação, porque ele sabe que não vai ter o peso da justiça sobre ele, velho. Aí é que tá o ponto, o endurecimento das leis. E no Brasil isso não acontece, cara. E Mas muitas aí, vezes se tem ligue. cara que ele não tá nem aí pra vida. Se morrer, morreu. Não, Se ficou preso, ficou. Mas se ligue, Entendeu? a gente falou aqui durante essa live, daqui a 5 minutos eu vou estar terminando, a gente falou para 1.300 pessoas. Em 1.300 pessoas, pô, significam praticamente aí que 1.300 pessoas passaram aqui e ouviram alguma coisa que a gente falou. Se a gente pegar essas pessoas e pedir para ela cobrar diretamente do senador dela, do presidente, do deputado federal, de quem faz as leis, de quem tem poder, se essa pessoa for na porta do fórum, no dia de um crime desse, de um julgamento como esse, com cartaz e começar a pressionar e botar a cara do juiz que absolveu um cara desse. Por exemplo, tem que botar a cara do juiz que não botou o Robinho aí atrás das grades. Mas ele foi condenado na Itália, mas tem que aparecer aqui. Quando você, enquanto pastor,
Quando você, enquanto pastor, enquanto teólogo, fala, gente, aqui, esse cara aqui na igreja é uma função social receber, mas ele cometeu esse crime. O cara vai se sentir tão envergonhado. A pior prisão é a prisão mental, pô. Às vezes dá um teco na cabeça. Ogro. Dá um teco na cabeça desse cara. Eu vou usar só o exemplo da China. Dá um teco na cabeça de um cara, a China faz isso. Ela bota o cara com a cara na parede e atira na nuca. Se o coração continuar batendo, o cara vai com a baioneta e espeta o coração. Na China faz isso, na Coreia do Norte faz isso. Bicho, tá ficando caro matar as pessoas. A melhor solução dos caras qual é? É você limitar, tirar todas as liberdades que o cara tem, fazer o cara trabalhar pela própria comida, fazer o cara entender que o crime dele praticamente vai marcar ele e a família pro resto da vida. Aí os direitos humanos que se resolvam. Mas se ligou, então, assim, isso aí é praticamente um sonho impossível, né, de acontecer no Brasil. Ô, Marcelo. Rapaz, a gente falou para 1.300 pessoas. Se a gente falar todo dia para 1.300 pessoas, quem sabe uma hora isso não vira. Pode ser que uma hora as pessoas acordam e lutem por isso, né? Pois é. Fala aí, Demona. Vocês acompanharam o caso do... Estão acompanhando o caso do Daniel Alves na Itália? Aham. Então, para ele tá difícil, porque é Espanha, desculpa, porque para ele tá difícil, porque as leis lá, eu tive que rir, desculpa, porque a prisão preventiva, 2 anos. Aqui são 81 dias. Aí o cara chega na audiência de custódia e é solto, aqui no Brasil. 2 anos, aí assim, lá, ele começou se lascando... Porque, assim, os seguranças da boate têm um protocolo. Eu fiquei assistindo aquilo e pensando, falei, gente, quanta coisa falta pro Brasil andar. Mas se ligue, pra gente chegar na parte final da live, agradecendo a todo mundo. Se ligue, se a gente fizer isso agora cobrando, a gente tem um cara que é da direita e que adora segurança pública, que é o delegado Sanderson. Que no lugar dele ficar lá fazendo pedido de impeachment do Lula sem materialidade, ele podia trazer esse projeto de lei para o Brasil. Eu seria um dos caras a divulgar. Entendeu? Os caras que falam de segurança pública. Esse ano agora teve delegado entrando, militares entrando. Esses caras que falam tudo isso. Podia montar uma comissão e dizer, não, vamos começar a colocar esses projetos aqui. E se a esquerda não quiser votar, pô, tem que ser evidenciado. Se o Boulos não quisesse votar um projeto como esse, o Boulos deveria ser evidenciado. O Boulos não votou um projeto que endurece a pena para crimes sexuais no Brasil. E o Boulos deveria ser julgado por isso na próxima eleição. A democracia se faz dessa forma. O próprio Lula, se ele não quiser sancionar esse tipo de coisa, ele não deve ser reeleito. Acabou a conversa. Justamente. Deixa eu só falar um negócio aqui pro Edu. É o seguinte, quem tá falando, tem muitas evidências contra ele. Só que lá... O que acontece? O negócio todo começou com um segurança de uma boate. Ele viu o que estava acontecendo, ele seguiu um protocolo, coisa que aqui não acontece. E eu vi um rapaz na TV falando justamente sobre isso, que ele trabalhou com segurança privada, e ele falou que alguns seguranças no Brasil percebem isso, mas são poucos. Entendeu? Não, eu tenho certeza que a Demona por ser mulher, mas no caso do Marcelo, ele vai perceber isso rapidamente, né? Pegar no cabelo da mulher e dizer, nossa, como tá cheiroso, né? Aquela conversa de você olhar diretamente, não conseguir olhar para o rosto, olhar diretamente para seios ou partes íntimas. Isso no Brasil, se fosse colocado como ato indecoroso ou conduta que valesse disso, já dava mudada. Mas antigamente a gente tinha até o beijo, que lá na mudança do Código Civil em 2008 foi atualizado, mas o beijo é classificado como estupro se tiver penetração da língua. Penetração da língua sem o consentimento é a mesma penetração em qualquer outra cavidade do corpo. Tem juiz que diz, não, você fez a mesma coisa que vai ser introduzido pênis lá. Aí o cara, não, doutor, eu só beijei. Sim, mas ela consentiu, não. Ela tá alegando que você colocou a língua dentro da cavidade bucal dela. Ah, mas eu coloquei porque era beijo de língua. Tá, ela consentiu, vai ser julgado como estupro. Vai ser julgado como estupro. Acabou. Aqui no Brasil você já julga assim, mas o que acontece? A galera diz, não, mas foi ato do carnaval, existia um agente ali que modificava o comportamento, que era bebida. Excelência, por favor, no lugar de colocar aqui a pena por estupro, a gente recomenda que haja uma pena por importunação sexual. O que a gente mais lê hoje é o termo importunação sexual, ou assédio. Não lê o termo estupro. Aí, Marcelão, eu vou concordar com você, até para me despedir de todo mundo e agradecer demais a live. Se a gente tiver pessoas que endureçam as leis aqui no Brasil,
Aí os conservadores vão ter voz e vez. Vai ficar só nesse discurso que a galera bota essa raiva de nós contra eles, pô. Aí não vai ter Lula, não vai ter Bolsonaro, não vai ter ninguém. Então os conservadores são muito bem-vindos em qualquer governo, desde que eles apresentem propostas. E aí o seu papel como teólogo é apresentar também. Dizer, bicho, eu acho que essa pena tem que ser aumentada por isso e isso. Por quê? Porque toda lei ela é feita do rito, da vontade e da modificação na sociedade. O Daniel Alves mudou a mentalidade de todos os jogadores depois do que ele fez. Todos os jogadores mudaram agora. Jogadores não são semideuses. Tem artista que vai, que fica com menina por aí, que chega a ficar com menina sem preservativo, quando a menina vai fazer qualquer tipo de exame tem que ir para uma Sônia Abrão da vida, que vai expor a vida da coitada. Justamente. Então vocês conservadores, porque defendem essas pautas ligadas à moralidade, vocês vão ter muito mais espaço em qualquer governo, até pedir para participar do ministério do Silvio Almeida. Nós somos conservadores, a gente quer participar da discussão aborto, a gente quer participar na discussão de liberação das drogas, que não é o presidente que libera não, é a Casa Legislativa, não é o chefe do executivo que libera o aborto. Então vocês têm que ter esse espaço de fala, inclusive nas câmaras municipais. Tem que ouvir um conservador. Por que vocês são contra? Porque é manutenção da vida, pá. A função básica do direito é ouvir, primeira coisa. Quem quiser ser juiz tem que primeiro aprender a ouvir. Não julgar. Ninguém julga sem ter ouvido. Quem julgou sem ouvir não julgou. Puniu. Né? Marcelo, Demona, gente, obrigado a todo mundo. Meu amor, beijo. Escuta só mais uma coisinha. Você me enganou na área jurídica, mas não vai ganhar no FIFA não, viu? Oxe, sai fora, Marcelo. O ogro é meu, o boi não lambe. Esse sorrisão é meu. A mulher dele que não esteja me escutando. Vamos, o meu perfil lá no mobile é Ogro Web TV 082. Me chama no mobile que a gente joga. É o qual? O FIFA qual? Eu tô jogando o 23 na versão mobile, na versão para celular eu tô jogando o 23. O perfil lá é Ogro Web TV 082, que é o prefixo aqui da minha cidade. Beleza. Falou, gente. Brigadão. Tchau, tchau. Beijo, meu lindo. Tchau, tchau.